Pronto. Então, vocês deram uma olhada naquele material que eu disponibilizei ou não? Acho que não chegou, né? Em relação à questão dos impactos de Brumadinho, faltou eu encaminhar esse material. Porque eu vou encaminhar hoje e ele vai ser justamente... Vai ser justamente o material que a gente vai utilizar na nossa próxima atividade. Deixa eu só liberar aqui a apresentação. Vou explicar como é que vai ser. Pronto. Acho que já liberei. Tá aparecendo? Na tela já? Aulinha? Tá. Show de bola. Então, gente, eu vou, quando encerrar a aula de hoje, vou verificar as notas que estão pendentes para eu poder repassar para vocês, de quem mandou pelo WhatsApp, e também as que foram encaminhadas para o meu lixo eletrônico. Esses 3 e-mails eu vou dar uma olhada assim que concluir a aula. E também vou estar encaminhando para o grupo o material da nossa próxima atividade, que eu vou estar recebendo quarta-feira. Então, de hoje até quarta, aproveitem esse tempo para vocês lerem o material, para vocês pesquisarem informações mais a fundo e outras fontes de pesquisa. Podem falar comigo, não fiquem tímidos, não tenham vergonha, podem falar comigo pelo WhatsApp. Sempre que possível, eu vou estar respondendo a todos, dando todas as orientações que são necessárias em relação à atividade, porque essa atividade também vai estar valendo 5 pontos. Vai ser os critérios de avaliação dos mesmos critérios que eu avaliei em relação a essa última atividade. A organização estrutural, texto justificado, certo? Vão ser também 2 laudas para pelo menos vocês me enviarem 1 lauda e meia de conteúdo, de texto. Vai ter que ser baseado em relação ao conteúdo que a gente vai estar abordando. Então, como ele é um estudo de caso, a gente vai ver vários tipos de contaminações que foram ocasionadas pelo acidente, né? Então, a gente vai ter o impacto social, vamos ter também os impactos biológicos para toda a mudança do ecossistema, impactos econômicos também a gente vai estar observando, e o objetivo desse trabalho é fazer com que a gente possa reforçar como é essa dinâmica em relação à questão da apresentação, principalmente da necessidade que as cidades, as regiões, elas possuem de criarem o seu plano de manejo, de fazerem organizar as suas zonas, né, as suas zonas e suas áreas de atividades. Então, para poder estar justamente assim, a gente entendendo minuciosamente como é que acontecem esses planejamentos, identificar os estágios em que a gente pode direcionar as medidas mitigadoras, certo? Então, vamos supor, vocês escolhem uma determinada área, ou um determinado acidente ambiental, e vocês, quando escolherem, vocês vão observarem cada um deles que for escolhido por vocês, o que pode ter feito com que acontecesse esse acidente, né? Esse impacto ambiental. Quais eram as estratégias em relação ao controle que poderiam ter tido ou serem desenvolvidas para evitar, se não o acidente, mas pelo menos a extensão desses acidentes, né? Não, começou agora, acho que está com 5 minutos. E a gente identificar isso porque é uma forma da gente poder fixar justamente esse conteúdo. Essas partes, em relação à questão de planejamento, são questões que a gente só vai realmente começar
a fixar na nossa... Acho que tem um áudio aí aberto, não? Tem um áudio aí. Ok. Pronto. Então, a gente vai fixar esses conteúdos a partir do momento que a gente começa a ver na prática como ocorrem essas dinâmicas, né? Então, a gente pegar esses estudos de casos e ler eles é fundamental. Tem um livro que ele se chama Avaliação do Impacto Ambiental, que é de Sanches, né? São métodos que ele relata justamente sobre o processo de avaliação do impacto ambiental, as fases, as estratégias que podem ser desenvolvidas, como que vai acontecer a participação da população mediante esse processo de elaboração. A gente pode ver que, quando estávamos lendo a respeito de Brumadinho, meses antes de ocorrer o acidente, né, então, parte da sociedade já estava fazendo movimentos, já estava denunciando, e que, infelizmente, não foram ouvidos. Então, ocasionando aí um impacto que ocorreu desse acidente, tanto para o ambiente quanto para a sociedade. E a gente vai discutir isso, certo? Mas, de uma forma também mais extensa na segunda-feira, porque a gente vai fazer a revisão, né? Então, segunda a gente tem revisão, quarta a gente tem prova, e sexta nós temos a recuperação. Então, deixo de antemão já aberto o espaço para que questões de dúvidas, por favor, me procurem. Quem não estiver entendendo, pode ser o assunto, uma parte do assunto mais simples, pode falar, que a gente vai tentar expor ele da melhor forma possível, e novamente, quantas vezes forem necessárias, já para tá tudo certinho, para quarta-feira todo mundo, lindo, maravilhoso, está fazendo essa prova, e todo mundo passando, ninguém fizendo recuperação, tão pouco reprovado, né? Então, vamos aproveitar esse espaço que a gente tem até lá, e eu estou me disponibilizando para todos que precisarem, quererem tirar dúvidas, pedir indicações de livros, de artigos e documentários, eu vou estar repassando, certo? Estou terminando de compilar um material para vocês, para ser como base de estudo, vai ser um resumo do resumo, que eu vou estar enviando, então estou fazendo com muito carinho e amor para todos, né, que possa ajudar para vocês estudarem para a prova, e que vocês possam também, aí, quem sabe, usarem, não sei, quando precisarem para tirar alguma dúvida, enfim, no trabalho, né? Então, estou preparando esse material, essa apostilazinha. E, desde já, é isso, certo? Então, quem quiser falar, perguntando alguma coisa sobre o trabalho, pode falar. Essa prova vai estar fácil? Olha, depende do seu ponto de vista. O que é fácil para você? Mas, assim, eu vou fazer a prova toda baseada nas aulas, certo? Eu não vou fugir, não vou botar questões que elas possam estar fugindo do que a gente não viu. Todas as questões, elas vão ser todas baseadas nos materiais, em tudo que a gente viu. É isso que eu posso dizer. Então, quem vê as aulas, quem assiste... Falta com medo dessa prova, né? Não tenha medo. Quem assiste a aula, quem vai ler o material, quem tiver com essa apostila que eu vou estar disponibilizando, vai fazer uma prova, vai se dar muito bem. Porque tudo vai ser baseado nela. Não tem nada que eu não vou colocar um conteúdo com as questões de concurso, certo? Não. Porque aqui o importante é a gente entender pontos chaves em relação ao meio ambiente. É isso. É a gente saber disso, desses pontos chaves, né? A gente tem uma noção a respeito de como aconteceu todo o processo histórico em relação ao meio ambiente, né? A gente entender esse processo histórico, como é que ele tomou corpo, por que que essa parte dessa conscientização aconteceu, em que momento ela aconteceu e por quê.
e ela veio se tornar tão importante ao longo desses anos. Então, são pontos chaves que a gente vai precisar entender. Como ele está correlacionado em nosso ambiente de trabalho. Então, essa parte essencial em relação à disciplina que a gente vai estar tendo que entender mesmo, certo? Por exemplo, vocês já viram como é que a gente monta um mapa de risco? Vocês já tiveram essa aula? Algum outro professor já passou? Já. Ótimo. Que vocês vão fazer o mapa de risco de acordo com o grau, né? Do risco, o tipo, se é químico, físico, biológico. E o tamanho do risco vai ser de acordo com o tamanho das bolinhas, né? Então, vamos estar separando cada risco de acordo com o tipo e os seus graus, de acordo com o nível do risco que seja cada setor. Então, em outras palavras, quando a gente já sabe fazer um mapa de risco, a gente já tem ideia de como é o processo da organização do ambiente, né? Porque a gente vai ter o ambiente, que é o ambiente natural, vamos ter a parte do ambiente das relações sociais, da parte administrativa, vamos ter também as doenças ocupacionais. Então, todos esses aspectos diferentes de cada ambiente que vai estar nesse mapa de risco, ele vai estar correlacionado aí a aspectos também do próprio ambiente, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a gente tem a poluição do ar. Então, por exemplo, numa cerâmica, quem trabalha em cerâmica, em qualquer setor, sabe que a principal atividade que vai ser desenvolvida no polo ceramístico é justamente a produção da telha, do tijolo, e que ali vai estar poluindo a atmosfera. E a gente vai entender o quê? Que os funcionários que estão também ao entorno ali da parte da cerâmica, principalmente naquela parte produtiva, estão expostos a isso, né? A essa fumaça. E a gente vai pegar isso e vai colocar lá na escala em relação à questão da quantidade que é permitida em relação a liberar a fumaça para a atmosfera, se está sendo seguido de acordo, né, como está no planejamento. E a gente vai colocar isso aí, vai determinar se é um risco físico, risco químico, risco biológico, que está totalmente coerente com os riscos ocupacionais, que são os riscos que a gente tem no nosso ambiente de trabalho. Então, quem trabalha em um laboratório, por exemplo, em uma farmácia, sabe que vai estar exposto a um risco químico, e também, dependendo do laboratório, a um risco biológico. Então, isso vai ter que falar no PCMSO, né? Que, boa noite, vai estar dentro do PCMSO e vai ser elaborado com o engenheiro o engenheiro de trabalho, com o médico do trabalho, com o técnico de segurança do trabalho, com o engenheiro ambiental, porque são aspectos os quais geram um risco para o trabalhador, um risco ocupacional, mas que também não se limita somente àquele espaço, aquele ambiente de trabalho, mas também, se de repente ocorrer um incidente aí, ou um acidente, dependendo do ambiente que está exposto, vem prejudicar o próprio meio ambiente. Então, são essas particularidades que nós temos a respeito dessas definições de aspectos do meio ambiente, aspectos do ambiente de trabalho, da parte ocupacional, que elas estão correlacionadas. Então, a gente já olhar para um setor de trabalho e conseguir identificar quais são os possíveis riscos de impactos ambientais derivados daquela atividade pode ocorrer, automaticamente eu já posso fazer um link com as atividades, para esses riscos dessas atividades em relação à questão do trabalhador. Essa é a dinâmica muito presente em relação à parte da segurança do trabalho com o meio ambiente. Essa é a parte principal.
E como tudo isso está correlacionado, né? Então, quando a gente vai enxergar essas atividades de formas específicas, porque a gente não sabe se vai passar a vida toda trabalhando só numa empresa que é de cerâmica, ou só numa farmacêutica. A gente, principalmente técnico de segurança no trabalho, que ele começa hoje no dia, tá trabalhando um ano numa área, o próximo ano está em outra, e assim sucessivamente. Então, muda muito, tem uma rotatividade muito grande de mudança de área. Então, a gente pegar e conhecer esses ambientes e conseguir defini-los e identificar quais são os possíveis riscos que estão expostos, vai facilitar muito no próprio desenvolvimento da aplicabilidade em relação às medidas de segurança do trabalho. Né? Então, a gente já vai identificar qual vai ser o EPI necessário, que é importante se utilizar para aquela determinada função. Quem trabalha, por exemplo, em uma betoneira, que é aquela máquina de cimento, ele vai estar exposto ali a ruído, certo? Então, eu vou ter que entender quanto de ruído ele vai poder estar exposto. Se eu não me engano, são 80 microdecibéis, é algo assim. Então, eu vou saber quanto ele vai poder estar exposto diariamente, certo? E também vou identificar se aquele ruído daquela máquina, que pode começar a funcionar de 7 horas da manhã e ir até 5 horas da tarde, se não vai ter residências ali próximo para que esse ruído ele não possa estar incomodando, se não é um ruído que vai estar prejudicando o meio ambiente em relação ao fator das árvores. Então, essas especificações, esses reconhecimentos dessas atividades e desses riscos que vai fazer com que a gente consiga conhecer e elaborar o nosso plano, certo? E também as próprias medidas mitigadoras. Todas as empresas, elas precisam ter um plano de manejo, um plano de desenvolvimento dessa atividade, que foram já questões que a gente já viu nas nossas últimas aulas, quando a gente fala sobre degradação do solo, avaliação de impacto ambiental. Então, são áreas bem específicas que, para eu poder trabalhar, eu vou ter que ter a licença, né? Vou ter que estar liberado. Essas licenças de acordo com cada fase de produção. Então, eu vou ter que ter essa necessidade de desenvolver. Então, cada fase, ela vai implicar aí num tipo de planejamento diferente, né? Até a gente, pronto, liberei, já posso trabalhar, abrir a minha empresa, já posso produzir, mas eu preciso ter também o meu plano de gestão ambiental, o meu plano interno, e é como eu vou estar manuseando todos os meus resíduos sólidos que eu vou produzindo no decorrer da minha atividade, como é que os meus maquinários, eles vão ter que responder a isso. Por exemplo, vou ter que estar observando se as minhas máquinas, elas não estão ficando ultrapassadas, né? Então, como técnico de segurança, quando ele está em uma empresa, ele vai fazer o checklist da máquina, de cada máquina que está ali presente. Por quê? Vai saber se está tudo em ordem, vai saber se está precisando de uma revisão, para evitar um acidente para o funcionário, claro, mas também para verificar se está atendendo as demandas na área de meio ambiente, para saber se está tudo certo. Porque se, por exemplo, hoje a minha máquina ela está produzindo, está liberando gases tóxicos mais elevado, em uma quantidade maior, porque a minha máquina ela já não tem mais tanto suporte como ela tinha antes, então depreciou, vou ter que trocar. Justamente porque para evitar que eu vá estourar as metas que são impostas, né? A nível médio, a nível baixo ou a um nível mais alto, que é predeterminado no momento do nosso planejamento ambiental. Tá tudo bem até aqui? Deu para lembrar algumas coisas do que a gente viu nas nossas últimas aulas? Hein, pessoal? Cortou para mim, professora. Como é? Tá tudo. Vocês conseguiram acompanhar
a linha do raciocínio a respeito de como os conteúdos que a gente viu nas nossas últimas aulas, eles estão ligados na parte do meio ambiente, com a segurança do trabalho, deu para vocês fazerem esse link, esclareceu algumas dúvidas que vocês tinham, surgiram dúvidas. Para mim não, nenhum não. Ok, Felipe. Então é isso, certo? Então, muito bem. Yasmin hoje está caindo direto, mulher. Não saia, fica aí. Vai dar certo até o final. Então, é dentro dessa percepção, assim, dessa linha, que a gente vai fixando os conceitos, as fases de desenvolvimento das atividades. A gente tem que lembrar que a empresa, ela sempre vai precisar ter um planejamento, certo? Ela não vai abrir e deixar funcionando ao Deus dará, sem ter um guia. Então, toda empresa, toda atividade, ela precisa ter um planejamento. É como uma empresa, assim, que se ela não souber as metas dela, econômicas de crescimento, e ficar produzindo sem estar acompanhando, ela vai falir, né? Ela vai falir economicamente. Mas esse planejamento, eu vou ter que ter um planejamento econômico, eu vou ter que ter um planejamento ambiental, eu vou ter que ter um planejamento na área do SESM, que é saúde e segurança do trabalhador. Eu vou ter que estar com todas essas áreas bem planejadas e bem amarradas, porque é isso que faz com que as empresas hoje elas possam estar desenvolvendo. Então, tendo isso em vista, vou falar sobre a parte do sistema de gestão ambiental. Essa parte sistemática, ela acontece dentro da empresa, logo após que realizamos o nosso planejamento. Então, passamos pela fase da licença, de cada licença, né? Fizemos as avaliações de impacto ambientais, apresentamos os relatórios de impacto, desenvolvemos um planejamento interno para a empresa. Esse planejamento é justamente o sistema de gestão ambiental, que ele não é um sistema único, é o meu sistema de gestão ambiental, o meu SGA, ele pode começar de um jeito, e à medida que a atividade vai sendo desenvolvida, e à medida que a gente vai percebendo algumas mudanças no decorrer do processo de desenvolvimento, seja econômico, ambiental, de segurança no trabalho, ele pode ir sendo ajustado. Ele vai ser ajustado de acordo com a necessidade que a empresa ela vai possuir. É isso. Então, se eu botar na prova, pessoal, o Sistema de Gestão Ambiental, o SGA, ele é um projeto único, é um planejamento único, ele vai ser assim para o resto da vida daquela empresa? Não. Ele pode ser e pode não ser. Consequentemente, ele nunca é o mesmo. Ele sempre vai passando por melhorias, até porque as legislações elas podem estar mudando, as demandas da empresa elas possam se transformarem, né? Hoje elas serem uma, amanhã elas serem outra. Vai depender muito de como está o processo de produção dela, porque eu posso hoje iniciar fazendo um tipo de produção, apenas com uma atividade econômica potencial, que é a minha principal atividade econômica. Aí, depois de 2, 3 anos, que eu já estou tendo o retorno do que foi investido, eu já vou investir em outra área econômica potencial. Então, já ter duas atividades potencialmente econômicas que são desenvolvidas na empresa. Então, consequentemente, as minhas necessidades como empregado, como empregador, elas vão se tornar diferentes. E a partir dessas diferenças, eu vou perceber o que eu vou precisar mudar no meu SGA, no meu sistema de gestão, certo? Então, ele é um planejamento que ele vai ditar como eu vou organizar
a minha empresa, como vai ser a minha política interna de meio ambiente, certo? Eu vou ter que definir minha missão. A gente já deve ter chegado numa empresa e quando chegou, olhou assim, logo no hall, que é aquela área onde fica a recepção, e tem uma placa imensa dizendo assim, missão, a missão da empresa, né? Então, essa missão, ela é fruto justamente aí de um estudo que vem da parte do SGA, que vem da parte dos princípios de segurança do trabalho. Então, elas acabam, aquela missão que está ali, ela é fruto justamente desses planejamentos. Então, você chega, você já olha lá e você já sabe o que a empresa quer, quais são as atividades que elas têm, mas o que elas prezam, né? Então, vou gerar aí a minha missão. Então, a gestão socioambiental. As minhas organizações, elas estão passando a adotar novas formas de gestão. Então, estão considerando a variável socioambiental, que vão buscar a sua própria sustentabilidade no mercado, ao melhorar a utilização dos recursos, a eficiência dos processos de produção e a minha preocupação ética dos relacionamentos, que é a minha responsabilidade social, que atendem melhor aos critérios de desenvolvimento sustentável. Então, elas vão buscar se adaptar à medida que a demanda do mercado, da sociedade, ela vai estar mudando. Como eu disse, pode iniciar hoje de um jeito e amanhã já está completamente diferente. As minhas necessidades vão mudar, né? E aí, eles têm o SGA, eles partem daquele princípio, lembrem disso, o princípio é da sustentabilidade. O princípio do desenvolvimento sustentável ser justamente o tripé, o ambiental, o social e o econômico. Então, eles vão ter que ser, são três princípios que devem estar muito bem alinhados com o outro, que um é importante porque está complementando o outro. Nenhum é mais importante que o outro, pelo contrário. Eles são codependentes, eles dependem um do outro para darem certo. Ok? Então, a partir do momento que eu coloco aí uma variável ambiental, e essa minha variável ambiental ela vai se transformar num valor econômico, ela vai ser moeda econômica, então ela vai ganhar valor, ela vai ter valor tanto para a empresa quanto para a população. Porque hoje é uma questão muito ligada à qualidade, né? Por exemplo, uma empresa que ela está concorrendo aí a uma licitação para fazer uma obra, certo? Uma empresa para construir uma usina, né? Geralmente, não vai ser, o correto é que elas passem por licitação e o maior projeto ele seja escolhido, certo? E toda empresa ela vai precisar ter um diferencial, não é só o valor econômico, não é por exemplo, não vai ser o contrato menor, que para mim vai significar como empresa que é mais interessante. Vai depender justamente do projeto que a empresa vai estar me apresentando. Se a empresa, eu recebo uma proposta, se eu recebo uma proposta de uma empresa que ela é uma empresa a qual ela não tem compromisso com o meio ambiente, se é uma empresa a qual ela não possui os selos de qualidade, as ISO, né, e os vários tipos de ISO que a gente tem, inclusive o Sistema de Gestão Ambiental, o SGA, é a ISO 14000. Aí, nós já temos outra, que é a ISO 14001, que é o controle ambiental, certo? Então, cada uma dessas, elas são selos que vão dar valor à minha empresa. Elas vão agregar valor. Então, isso vai determinar muito para eu poder escolher uma empresa para estar elaborando aí, criando essa obra, certo? Então, esse papel dessa responsabilidade ambiental, dessa imagem com a preocupação com o meio ambiente,
ela hoje é fundamental para a gente poder negociar tanto internamente, a nível de país, estados e municípios, como mundialmente. Né? Então, é extremamente necessário a gente seguir esses parâmetros, acompanhar essas mudanças. Por isso que a gestão socioambiental, ela vai partir dessas mudanças, dessa nova forma de gestão. Como eu disse, gestão é o ato de gerir, de administrar, certo? Eu vou entender as minhas dinâmicas locais, as minhas necessidades, vou observar quais são as necessidades que eu tenho no meu ambiente e vou desenvolver estratégias para atender essas necessidades, para atender a demanda, sem que eu possa degradar ou impactar o menos possível. A intenção é essa. Então, eu vou estar administrando o ambiente socioambiental. Então, quando eu tenho uma política de gestão socioambiental, justamente, são as medidas, o planejamento, para eu estar administrando o meu ambiente socioambiental daquele espaço, daquela empresa. Quando uma empresa que vai abrir, que vai vender cimento, né, e vai explorar esse recurso, ela vai precisar passar justamente por toda a parte de licenciamento, de estudos de avaliação de impacto ambiental. Vão ter que ter políticas, principalmente nessa área, políticas afirmativas para a parte de recuperação ambiental. Elas têm que estarem muito bem elaboradas, serem fiscalizadas. Essas áreas são fiscalizadas frequentemente. Eu não só vou abrir e deixar aplicando o meu plano de gerenciamento de meu ambiente. Eu vou estar recebendo visitas constantes de órgãos, né, que fazem essa fiscalização, até porque há uma responsabilidade em relação a fiscalizar as atividades, principalmente as que geram grandes impactos ambientais, que é uma responsabilidade compartilhada dos órgãos públicos e dos órgãos privados. Então, empresas vão estar fazendo processo de auditoria, de certificação. Então, tudo isso é para simplesmente a gente estar em condições adequadas para produzir e para impactar o menos possível. É justamente a forma, o meio, lembrem-se, o caminho que a economia moderna, ela encontrou para poder estar produzindo, para ela manter esse ritmo constante que nós temos. Porque se a gente ficasse parado na ideia que surgiu na década de 70, que é a questão da produção zero, a nossa economia ia estar estagnada, ou a gente ia estar em uma situação muito pior, porque nenhuma empresa naquela época ela queria parar de desenvolver, de produzir, certo? Mas se continuasse com aquela visão da década de 70, a gente, no mínimo, ia estar hoje vivendo um colapso ambiental muito profundo, mais do que nós já estamos vivendo. Não é que a gente não esteja vivendo um colapso de meio ambiente, estamos, mas poderia estar pior, né? Então, se a gente ficasse parado só naquela visão daquela época, não ia dar certo. Então, essas mudanças que aconteceram devido às necessidades ambientais, econômicas, como esse processo ele foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, resultou justamente nessa grande valoração ambiental que existe hoje. Deixar o meio ambiente como uma parte imprescindível para determinar as nossas políticas econômicas e sociais. Porque para a gente não ter uma desigualdade ainda mais acentuada, a gente precisa gerar emprego, a gente precisa gerar renda, a gente precisa fazer com que a população ela tenha esse processo dinâmico de poder comprar, de se satisfazer, atender às suas necessidades. Existe uma pirâmide, eu acho que é a pirâmide de Maslow, que um dos pontos em relação a essa pirâmide, se eu não me engano, fica na parte do meio, é justamente as nossas necessidades em relação à questão de ego, da gente poder comprar, da gente
poder mudar de carro, comprar de casa, e a base dessa pirâmide são as nossas necessidades primárias. E quais são as necessidades primárias? A gente sobreviver, a gente ter dinheiro para poder comprar comida, para a gente poder sobreviver, atender essas necessidades primárias. Então, de acordo com essa pirâmide, a gente precisa desse modelo atual para a gente, no mínimo, atender as nossas necessidades primárias. Então, houve todo esse processo desse modo de gestão ambiental que teve que trazer a importância do aspecto social com o aspecto econômico e o aspecto ambiental, que vai estar mudando diariamente, mensalmente, anualmente, porque o meio ambiente ele é uma dinâmica, é um processo que está mudando todos os dias. Então, ele vai estar se adaptando, a empresa vai estar se adaptando, e os planos, eles vão estar também se adaptando a eles. Então, a gente tem a gestão do desempenho ambiental. O desempenho ambiental, ele é o estágio alcançado por uma organização no trato das relações entre todos os aspectos de suas atividades, seus riscos e efeitos ambientais significantes. Foca nisso. Todos os aspectos da sua atividade. Gente, meio ambiente, segurança no trabalho, tá aí, faz parte disso aí. Até porque a saúde do trabalhador tá lá no artigozinho, certo? O artigo 225, que ele diz que a saúde do trabalhador é importante. Então, quando a gente volta para a nossa primeira aula, aproveite que isso aqui pode estar já estou adiantando a revisão. Quando nós voltamos para a nossa primeira aula e a gente vê as condições de trabalho que existiam no século XVIII, e essas condições de trabalho, nós vimos que eram ambientes de trabalho totalmente insalubres, horas de jornadas de trabalho exaustivas, não havia um direito para os trabalhadores, a questão de crianças trabalhando no chão de fábrica. Então, assim, eram condições de trabalho as quais eliminavam o ser humano. As únicas pessoas que estavam ganhando ali com desempenho econômico eram somente as grandes corporações, os grandes donos de indústrias, somente eles, e a população estava sendo apenas um meio para isso, um meio que ele era esquecido, que não tinha direito, não tinha condições. Então, aquelas revoltas que aconteceram naquele período, ela trouxe modificações para a questão da ótica em relação às relações do trabalho e trabalhador, ambiente do trabalho e o trabalhador, como também houve a modificação em alguns aspectos ambientais. A partir do momento que eu tenho a minha divisão do trabalho, naquela época, aí funcionário A passa o dia todo só batendo prego, funcionário B só pegando em peso, funcionário C só encaixando. Então, quando eu tenho essas atividades totalmente segregadas, sem descanso, um ritmo pesado, eu vou adquirir doenças ocupacionais. O meu funcionário, ele vai adoecer. Certo? Então, quando o meu funcionário adoece, naquela época, eu tinha que mudar a minha produção e isso iria afetar também na economia. Então, é um conjunto de fatores, certo? Então, para eu ter um desempenho ambiental, ele deve estar alinhado com esses processos, essas relações. Uma relação ambiental boa, uma relação de trabalho boa, que os meus funcionários eles tenham ambientes salubres, que eles tenham os equipamentos adequados de trabalho, equipamentos de proteção também adequados. Eu não vou colocar para um trabalhador um EPI, o qual ele não tenha um CA, o qual ele não tenha essa certificação. Eu não vou colocar para o trabalhador um EPI de baixa qualidade ou que sem nenhuma qualidade, certo? Porque eu vou estar expondo o meu funcionário ao risco. Então, eu tenho o meu indicador de desempenho ambiental,
que ele vai ser o valor ou a minha descrição específica do desempenho ambiental numa determinada área de avaliação. Onde é que eu vejo desempenho ambiental? Jogo para a turma valendo um ponto, um ponto extra. E aí, vamos deixar passar um ponto, gente? Aonde, vou repetir, aonde é que eu vejo, na parte de meio ambiente, esse indicador de desempenho ambiental? Olhem só, é o valor ou a minha descrição específica do desempenho ambiental numa determinada área, veja só, área de avaliação. Aonde é que está esse desempenho ambiental? Onde é que eu vejo isso? Valendo um ponto. Quem vai se arriscar a dizer? E aí, gente? Como é que é a pergunta, professora? Valendo um ponto extra. O meu indicador de desempenho ambiental, certo? É aquele valor ou a minha descrição específica do desempenho ambiental numa determinada área de avaliação. Aonde é que eu vejo? A gente já viu desde as questões ambientais até a área de planejamento e de avaliação de impactos ambientais. Aonde é que a gente pode ver, certo? Essas especificações de desempenho ambiental em uma determinada área de avaliação. Valendo um ponto, um pontinho extra, para a pessoa já começar a dizer. Eu acho que é na placa do IDEMA. Aonde? Na placa do IDEMA. Vamos lá, estou aceitando mais. Indústrias. Indústrias, ouvir indústrias. IDEMA, indústrias, estamos na linha do I, né? Clara, arrisca aí, mulher, para você ter esse ponto. Professora. Vá, fale. Daniel, tá caladinho hoje. Só ouvindo, só ouvindo. Aí deixar passar um ponto. Então, falta um minutinho para 8 horas. E aí? Tem mais gente aqui. Yasmin. Vai arriscar? Agora a voz de que eu nunca ouvi na aula foi de Yasmin. Oh, meu Deus. Tá perdoado. Então, gente, o que acontece? Vamos voltar. Não é na indústria, mas tem a ver com a indústria. E tem a ver com o IDEMA, mas não está na placa do IDEMA. Gente, vamos lá. Quando a gente está falando sobre esse valor específico, a gente vai lembrar justamente assim, da parte do planejamento das atividades. Por exemplo, poluição atmosférica, poluição do ar pelos gases tóxicos. Eu vou encontrar nessa atividade essa valoração, certo? Eu vou identificar de uma forma, com um valor específico, o quanto eu estou produzindo de gases tóxicos para o meu ambiente, certo? Então, eu vou ter esse dado lá, esse dado vai ter que estar no relatório, vai ter que estar no planejamento. Por quê? Eu vou ter, se no meu planejamento tiver assim, reduzir anualmente a emissão de gases tóxicos a 20%, eu vou ter que estar fazendo esse acompanhamento mensalmente para saber se eu estou reduzindo essa emissão,
se eu estou emitindo mais ou se eu permaneço no padrão, emitindo a mesma coisa. Então, eu vou ter esse valor, essa descrição, esse dado específico desse desempenho, certo? Dessa meta, desse objetivo, que vai estar em quê? Nessa área de avaliação. Qual vai ser a área de avaliação? Vai ser justamente a área de avaliação de emissão de gases tóxicos. E eu vou determinar isso nas atividades que eu vou estar avaliando, que eu vou estar determinando. Eu tenho uma atividade padrão na minha empresa, só que aí ela gera diversos impactos. Então, vão ser impactos na área de meio ambiente, que são vários, então eu vou determinar qual o índice, qual a extensão que está acontecendo em relação à minha poluição, a contaminação dos meus recursos hídricos, certo? Então, qual é a extensão? O quanto eu estou poluindo, a extensão dos meus recursos hídricos, dos meus corpos de água, o quanto eu estou fazendo em relação ao processo de erosão. Então, a gente precisa trabalhar com dados. Em cada atividade específica, a gente vai ter um dado. A gente vai ter uma tabelinha que vai ser sempre alimentada. Por quê? Porque todas essas atividades que geram impacto ambiental, elas vão ter que estar sendo acompanhadas, porque eu tenho que ter ideia se eu estou reduzindo, se eu estou produzindo mais gases tóxicos, se eu estou poluindo mais, se eu estou degradando mais. Então, tudo isso aí são dados que eles vão variar em cada área, certo? Da minha área específica. Agora, trazendo para um outro lado. Gosto muito de falar a respeito da questão de construção civil, que é onde mais tem acidente de trabalho. A minha empresa, sabe o que mais prejudica uma empresa? E principalmente ela ganhar ou perder licenças? São os níveis de acidentes de trabalho, a frequência. Então, quanto menos acidente de trabalho ocorrer na empresa, melhor para ela. Porque quando ocorre acidentes de trabalho, por exemplo, a gente sempre vai precisar fazer um ACAT. Aí chega lá no Ministério do Trabalho, a empresa que ela mensalmente está tendo 15, 20 acidentes de trabalho. Aí você já fica com a orelha em pé. Poxa, o que está acontecendo com essa empresa? Ela está com alto nível de acidentes de trabalho, as pessoas estão se acidentando com mais frequência, aquela empresa está morrendo muita gente por acidente de trabalho, alguma coisa de errado tem. Então, já fica aí como alerta. Isso... Agora, vista aos coordenadores de produção? né? Mas aí, o certo é esse. Então, pessoal, quanto mais ocorrências vão ter em relação a acidentes de trabalho, mais a empresa ela vai ficar suja. É como se você estivesse devendo, não pagasse, seu nome ficasse sujo. A empresa é justamente dessa forma também. A empresa ela vai ficar suja, vai ficar mal vista, a empresa ela vai receber muito mais fiscalização do que ela poderia ter normalmente, certo? Então, se reúne os membros, né, do SESMIT com a parte administradora, seja no caso, aí a parte administrativa são os engenheiros, né? Tanto o engenheiro da obra, como o engenheiro de segurança no trabalho, o engenheiro da área de meio ambiente, o engenheiro, o médico do trabalho, que eles vão avaliar o que está acontecendo para o nível tão alto em relação a esses acidentes de trabalho. E aí eles realizarem esse planejamento e determinarem metas. Aí, a empresa que se acidentava 15, 20 pessoas mensalmente, começa a ter 10, começa a ter 15, você já percebe esse índice que vai diminuindo. Por quê? Porque eles mudaram o processo de trabalho, o planejamento do trabalho mudou, consequentemente, a dinâmica que ocorre entre o SESMIT com a parte dos empregados, com os funcionários, no caso, a empresa passou a cobrar mais, passou a dar DDS com mais frequência, passou a solicitar realmente assim, se você não usar o EPI, você vai ser punido, a dar punições,
porque a gente precisa deixar o nó bem arrochado. Não pode deixar ele solto. Pra vocês terem ideia, numa obra de construção civil, o acidente de trabalho ele vai corresponder a partir do momento que um funcionário caia numa distância de 2 metros para o chão. Então, imagine se numa obra que é grande, que você tem diversas pessoas que elas vão ter, no mínimo aí, acidentes de trabalho numa queda de 2 metros. Se você não tiver cuidado, se você não cobrar esse cuidado do funcionário, a frequência como vai ser grande, certo? Então, é preciso que esses pontos estejam bem alinhados. Os funcionários, eles devem conhecer esses planejamentos que ocorrem, ele tem que entender como é a composição do SESMIT, a importância que ele tem. Eles precisam conhecer a missão da empresa, porque na missão da empresa está composto todos os direcionamentos para a parte do meio ambiente, para a parte de segurança do trabalho, para a parte da economia. Eles precisam conhecer isso. O funcionário ele tem que entender o que está na ordem de serviço dele. Ou senão, ele precisa... A nossa responsabilidade é fazer com que o nosso funcionário, o funcionário que a gente acompanha, ele possa compreender quais são os riscos de cada função, por que ele precisa usar aquele EPI. E esse EPI, ele vai proteger ele dos riscos físicos, dos riscos químicos, dos riscos biológicos. Esses riscos podem ser riscos ocupacionais, podem ser riscos que estão localizados apenas naquele ambiente dele, de sala, ou do carro, ou do ônibus que ele dirige, ou se não, do meio ambiente que ele está exposto de forma geral, que gera um impacto também para o ambiente natural, certo? Então, eu preciso ter esses indicadores que eles vão me servir como guias, é eles que vão me direcionar. E eu vou ter a avaliação de desempenho ambiental, que é justamente eu vou medir, analisar, avaliar e descrever o desempenho ambiental de uma organização contra um determinado critério acordado, visando o gerenciamento apropriado. Beleza. Eu tenho o meu desempenho ambiental e eu tenho o meu indicador de desempenho ambiental. Estou observando, estou vendo se eu estou batendo as metas que foram acordadas, eu estou fiscalizando, certo? O técnico de segurança no trabalho, ele tem aquela responsabilidade de ir para o campo, acompanhar como as atividades elas estão sendo desenvolvidas, ele tem aquela obrigatoriedade de fazer o checklist, ele tem aquela obrigatoriedade de aplicar o que se tem na minha NR, o que se tem nos meus planejamentos. Então, esse processo aí, que é justamente esse meio que dá para eu realmente acompanhar, vai ser justamente, vou fechar minha pauta, então, pego todos os meus relatórios e vou avaliar, e vou analisar. Vou saber se realmente o que eu havia acordado com os auditores de minimizar os acidentes de trabalho no campo estão realmente acontecendo. Se no mês de abril eram 20, no mês de maio eu já tenho 15, então a gente já conseguiu eliminar 5 acidentes de trabalho que ocorriam com frequência, certo? Então é esse momento para a gente fechar, para a gente entender realmente se o que foi acordado está sendo cumprido. Porque se não estiver sendo cumprido, eu vou modificar. Aí eu vou encontrar aonde é que eu não, se vai estar sendo na parte do planejamento ambiental, se vai estar sendo na parte do meu planejamento de segurança do trabalho, ou se está sendo nos dois, certo? Então é esse momento, fechei a pauta e vou avaliar, vou entender, está correto? Está dando certo? O que está dando certo a gente continua. O que está dando errado a gente tem que mudar. Porque deixar como está, não pode. A empresa é penalizada, os funcionários são penalizados, e você, como técnico em segurança no trabalho, vai ser penalizado, porque essa é a nossa responsabilidade, é fazer cumprir esse planejamento, é fazer cumprir o que está lá no PCMSO. E aí, a gente tem o sistema de gestão ambiental.
que ele vai ser esse conjunto de procedimentos que vai incluir a estrutura organizacional, as minhas atividades de planejamento, a minha responsabilidade, a minha prática, os meus procedimentos e processos e recursos para gerenciar ou administrar uma empresa, de forma a obter o melhor controle e o acompanhamento do desempenho organizacional e ambiental. Beleza? Entendeu o conceito? Viram como ele está alinhado a todos esses espaços que a questão do trabalho ele vai abrigar? É o espaço do meio ambiente. É por isso que naquela primeira aula eu quis mostrar para vocês que a ideia que nós temos a respeito do meio ambiente, ela tem que ser uma ideia mais ampla. Ela não pode se limitar a uma ideia que é somente aquele ambiente natural da selva, das árvores, das plantas. Não, é esse ambiente complexo, que ele vai mudar à medida que a gente está modificando o ambiente, as nossas zonas, pode ser esse ambiente ocupacional, onde ocorrem as relações organizacionais. Então, tudo isso faz parte desse ambiente. E que quando ele está todo correlacionado, ele vai representar um ambiente maior, certo? É um ambiente em que as atividades da empresa que são desenvolvidas, elas sendo desenvolvidas corretamente, sendo aplicado todos os passo a passos do que está no meu planejamento, eu vou conseguir fazer com que não possa ocorrer um acidente ambiental, um impacto ambiental. E se ocorrer, que seja o menor possível, porque risco, ele sempre vai existir. A gente sempre vai ter, a gente nunca vai eliminar o risco. É a mesma coisa que, de repente, a gente está saindo de nossa casa e a gente está andando, assim, despreocupadamente e, de repente, tropeça. Você tropeça, mas não cai. Porque quando você tropeçou, você já se ligou. Então, você já sabia que você tinha que ficar mais seguro, se segurar, ficar mais atento, certo? Então, é justamente dentro dessa percepção que esses planejamentos eles vão estar sendo aplicados. Que se, de repente, vir a ocorrer uma situação, que ela seja a mínima possível, que ela seja, no mínimo, evitada. E eu tenho os estágios do SGA nas minhas organizações. Então, o primeiro estágio, né? Principalmente, ele não vai existir um programa ambiental. Não existe nenhuma proteção ambiental. A alta administração não crê na gestão ambiental e não é comprometida. É aquela fase da negação. Eu não preciso, gasta dinheiro. O que é que isso vai mudar? Para que isso vai deixar... O que o grande empresário ele pensa? O que isso vai fazer com que gere dinheiro para mim? Eu vou proteger o meu ambiente, eu preciso do meu ambiente, da matéria-prima, eu preciso produzir. Como é que você está falando para mim que é importante proteger, que eu vou ter que gastar dinheiro para proteger o meu ambiente, e o que isso vai trazer de bom para mim? Então, nesse momento, a empresa, ela é aquela empresa que ela produz como produzia na década de 70, na década de 60, ela não estava nem aí se preocupando com nada. Era uma empresa leiga, que conceito de meio ambiente não era importante. Ele não estava pensando em nada disso, né? Nem tampouco na segurança do seu trabalhador, ele queria apenas ganhar. Então, esse estágio 1 é quando a gente chega na empresa que ela não tem nada, porque existem empresas que são assim, pessoal. A gente fala tanto a respeito disso, mas há empresas que elas não têm nenhum projeto, nenhum planejamento, de nada, não entendem as leis ambientais, não entendem sobre leis trabalhistas. Se nós temos trabalho análogo ainda hoje, que é o trabalho que, de uma certa forma, numa visão escravista, se nós temos esse tipo de trabalho ainda presente no Brasil, quanto mais empresas que tenham projetos aplicados ao meio ambiente. Tem empresas que não têm mesmo. Então,
A gente vai chegar nessa empresa, a empresa, quando vai despertar para isso, é porque a empresa ela foi notificada, ela passou por uma fiscalização, foi auditada, vai pagar multa, e aí ela vai ter que dar seus pulos e começar a se adaptar à realidade, certo? Então, esse é o estágio 0, que a gente vai pegar um pepino grande, um abacaxi grande para resolver. E o estágio 2, né? Apagadora de incêndios. A proteção ambiental é mínima, os recursos são alocados quando existe problema. Há envolvimento parcial da alta administração, e alguns departamentos observam a questão ambiental. Vamos lá. E o Brasil, ele é um país que ele está preparado para os problemas, sejam eles quais forem, ou ele é um país que ele se prepara somente quando está acontecendo problema? Jogo para vocês. Repito. Vai, Daniel. Fale. Eu pedi para você repetir. Ah, tá. O país, o nosso país, ele é conhecido por ser um país o qual ele está preparado para resolver os problemas, ou ele é um país que ele só resolve os problemas quando acontece? Como o Brasil está preparado para nada. Oh, me ajuda aqui na aula. Oh. Vai. Porque é o seguinte. A situação, a realidade está aí. Então, o país da gente, ele tem uma caracterização muito comum, que é a gente reage. Nós reagimos, né? Nós só reagimos quando a coisa acontece. Então, a gente, na maioria das vezes, não está preparado. E é esse sentido aí que ele fala a respeito do estágio 2. É aquela coisa. A minha proteção ambiental, ela é a mínima possível. Ela atende o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Não é um projeto, um planejamento que realmente é adequado. É o mínimo, a base. Certo? Então, quando ocorre algum problema ambiental, a alta administração, os setores, eles vão se envolver o mínimo possível, então, de forma muito parcial. É uma coisa muito limitada, certo? Então, a gente tem o primeiro estágio, que a empresa não tem nada preparado, não está preparado para nadinha, não tem profissionais treinados, não tem planejamento, não tem nada. O estágio 2 é quando a gente tem aquela atenção mínima, a gente dá migalhas, certo? É aquela questão que a gente é reacionário, a gente só passa a agir quando a coisa acontece, quando o nó aperta. Então, a gente chega a esse segundo estágio, que é a parcialidade, é o mínimo possível. E o estágio 3, quando a gente encontra um cidadão consciente, que ele vai ter um programa, vai reduzir o risco de forma moderada. A minha alta administração, ela é comprometida de forma teórica, e a gente tem os departamentos que possuem a mínima integração e são gerados relatórios, porém não são lidos. É aquela coisa, eu tenho um plano, ele está feito. Eu aplico algumas coisas em relação ao meu plano, tenho consciência. Vocês lembram que eu falei que consciência todo mundo tem? O que falta é acessibilidade. Então, eu tenho a consciência da coisa, eu aplico o relatório, ou eu aplico o meu planejamento, mas eu não trabalho com os meus relatórios. Os relatórios, eles são uma das fases mais importantes para saber se o que eu planejei está dando certo, se está conseguindo atender às diretrizes de mitigação do que está no meu planejamento, se eu preciso melhorar. Às esse pode influenciar até na economia. Imagina, numa situação em que a empresa, ela não tem esse feedback desses relatórios, eles não veem os relatórios, e aí a empresa está gastando muito mais para produzir e recolhendo muito menos. Está influenciando na economia. Poderia mudar se, de repente,
eu fizesse a manutenção das máquinas, se eu modificasse uma das máquinas que eu utilizo, que aí a minha máquina ela é mais potente ambientalmente, porque ela vai poluir menos e vai produzir mais, certo? Então, esse avanço tecnológico pode auxiliar a empresa a ficar com um tipo de produção econômica mais limpa, em que eu consiga atender mais as demandas ambientais. O estágio 4, que é a questão pragmática, que o meu programa reduz o risco de forma abrangente e procura minimizar os meus impactos. A alta administração está informada e moderadamente envolvida. Há uma integração entre os departamentos e os relatórios são objetivos e coerentes. Beleza. Aqui eu já tenho a integração dos meus setores. Então, o técnico de segurança, ele está diretamente envolvido com a administração, o setor da administração da empresa, que está ligado diretamente também com o setor de meio ambiente, e eles trabalham ali, um está trabalhando com o outro. E eu tenho esse feedback, aí eu já acompanho o feedback. Então, ela já é uma empresa melhor, ela já atende melhor as dinâmicas e as modificações que vão ocorrendo. E eu tenho a minha empresa proativa, no meu estágio 5, que os riscos ambientais eles são reduzidos ao máximo, a alta administração trata a gestão ambiental com a prioridade e vão existir objetivos ambientais como itens de controle, e os departamentos são altamente envolvidos com os problemas ambientais, certo? Então, é aquela empresa que ela está envolvida, que ela veste a camiseta do meio ambiente, e ela é pró-meio ambiente, e ela faz de tudo para cumprir e melhorar os seus planejamentos, atingirem as suas metas e ainda gerar resultados. É muito raro a gente encontrar uma empresa assim. O mais comum é a gente encontrar empresas no estágio 4 e no estágio 3. E as razões para a gente adotar o SGA, né? As razões externas são as pressões da comunidade local, o atendimento à legislação ambiental, as novas regulamentações, regras e normas, redução das despesas com multas, a descontaminação, a evitar ações jurídicas, o marketing, controle e consumidores. Gente, a parte do marketing é incrível. Tem, inclusive, uma matéria em gestão ambiental que a gente paga, que ele se chama marketing ambiental. É ótimo, porque hoje, se a gente parar para observar, se você abre uma propaganda de um carro, de algum perfume, enfim, principalmente de cosméticos, a gente já vê o selo ambiental. Essa empresa, ela contribui para o meio ambiente, ela usa recursos renováveis. Então, esse chama desse marketing ambiental, ele se tornou muito mais atrativo, porque se mostra ser uma empresa a qual ela tem responsabilidade com o meio ambiente, que ela é uma empresa comprometida, certo? E ela quer explorar, ganhar, gerar emprego e renda, mas, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio ecológico. Então, a população, ela se apega a isso, ela vê isso. Marketing, essa parte de marketing, ele pesou muito nessa nova forma produtiva que as empresas, elas começaram a adquirir. Mudar o marketing, mudar a visão da empresa e deixar ela nessa pegada ecológica, que isso é mais atrativo. O meio ambiente é renda, ele traz muito valor. Então, as vantagens competitivas, como eu falei, uma empresa que vai ter que participar de uma licitação. Consequentemente, a empresa que vai ter mais chances é aquela a qual ela tem essas vantagens de terem selos de qualidades, de serem controle de qualidade, de terem esse marketing ambiental, de estarem comprometidos com o meio ambiente, de terem políticas ambientais as quais são bem reforçadas, que conseguem atender bem não só ao meio ambiente, como também à própria sociedade, às necessidades da população. A prevenção de acidentes ecológicos, porque eu não vou contratar uma empresa
que ela é totalmente despreocupada com o meio ambiente, para ela ser responsável por um setor da minha área, a qual ela vai me gerar aí um acidente ambiental. Gente, quando acontece isso, é caro para a empresa. E não só caro financeiramente, mas ela perde credibilidade, ela vai ter que se responsabilizar em recuperar as áreas impactadas, elas vão ter que indenizar as famílias. Então, gente, é aquela coisa, não é viável para a empresa contratar outra empresa que ela tenha uma ficha suja de acidentes de trabalho, de acidentes ambientais, certo? Então, ela precisa ser uma empresa que ela não gere problemas. Ela dê retorno e não ela me faça ter prejuízo. Então, as pressões de bancos financeiros, as pressões de seguradoras, as pressões de organizações de terceiro setor. Então, esses são os fatores, alguns dos fatores externos, os quais eles são boas razões para eu adquirir um sistema de gestão ambiental e implementar na minha empresa, certo? E as pressões internas, questões internas, são os custos de redução em relação à reciclagem, remoção, tratamentos e disposições dos resíduos, diminuição do custo de matéria-prima e de produção, atualização tecnológica, otimização na qualidade dos produtos acabados, as diretrizes e normas de empresa para a produção com a qualidade total, as diretrizes e normas para a gestão ambiental e a obtenção de cultura organizacional interna, política e ecologicamente correta. Então, a gente tem mais fatores positivos de desenvolver um plano de SGA na nossa empresa do que pontos negativos. Então, o desenvolvimento competitivo, vamos lá, é um aspecto que vai melhorar a imagem, vai ter um aumento da minha produtividade, vai ter a conquista de novos mercados e vai demonstrar o compromisso ambiental. A minimização dos custos, a eliminação dos desperdícios. É incrível, porque geralmente as empresas, elas veem muito esse aspecto de retorno. Eles vão investir no plano de gestão ambiental, mas eles vão objetivar muito o retorno desse investimento. Eu vou gastar modificando todo o meu sistema produtivo, toda a minha dinâmica de organização social, as minhas relações de trabalho, eu vou estar gastando com isso, vai ser oneroso, mas em compensação eu vou ter um retorno financeiro que às vezes pode ser até em curto prazo, vai depender muito da atividade que a empresa ela desenvolva. Mas tem empresa que tem um retorno rápido, é uma empresa que tem um retorno a curto prazo, certo? Então, quando a gente tem uma empresa, uma cultura que faz a aplicação, né, dessa ideia da eliminação dos desperdícios, ela tem um retorno muito grandioso para ela. Então, compensa muito. A gente vai ter a melhoria organizacional, que vai ser essa gestão ambiental sistematizada, a integração da qualidade ambiental, a gestão dos negócios da empresa, essa conscientização ambiental dos funcionários, do relacionamento, das parcerias com a comunidade. Então, a empresa, ela vai também estar fazendo esse retorno para a sociedade. Um exemplo disso, quem é que traz muito retorno, é conhecido em trazer muito retorno para a sociedade, dos trabalhos que são desenvolvidos? A própria Petrobras. Por quê? Porque ela está fazendo a extração do recurso mineral, está produzindo, está vendendo, está ganhando com isso. É um recurso que ele é finito, que pertence a todos, né? Mas ele tem o monopólio da Petrobras. E aí, como é que fica? Então, a sociedade também tem que ganhar com isso. Os projetos sociais, econômicos, que são retornados para a sociedade, são advindos justamente aí desse comprometimento, certo? Então, ele vai trazer esse comprometimento para as empresas e para a própria sociedade. Não é apenas um lado que vai estar ganhando. Todos os lados, eles devem ganhar com as atividades que são desenvolvidas.
É aquele princípio que eu venho sempre falando. Pessoal, meio ambiente, quando a gente vai gerar uma atividade, a gente tem que avaliar os níveis de impactos. Se forem impactos, porque tudo vai gerar impacto, mas se for um impacto que é de uma escala maior e em relação aos benefícios que vai ter retorno para a população, compensa. Agora, se for uma escala em relação aos riscos, à contaminação para o meio ambiente, de um impacto maior para o meio ambiente, não compensa. Então, essas escalas, elas são justamente avaliadas no momento em que a gente faz a nossa avaliação do impacto, os benefícios, os ônus e os bônus a respeito daquela atividade. Quando é pesado e verificado, então vamos atender a quem? O ambiente ou a sociedade? Quem vai sair ganhando mais? A sociedade vai sair ganhando mais, porque a gente vai conseguir gerar emprego, renda, melhor condições de vida para a população, a gente vai amortecer aí a economia, vamos botar a economia para girar, então a população vai estar feliz porque está ganhando dinheiro, mas vai ter o retorno também ambiental para isso, né? O retorno ambiental que a população vai ter como comunidades carentes que podem ter acesso a projetos que são desenvolvidos por essas grandes corporações, então é preciso ter esse retorno. E assim, não é porque a empresa ela é legal, não é porque a empresa ela vai, vou fazer um projeto social para atender aquela comunidade que está ali, porque eu sou uma pessoa boa. Porque se dependesse do grande empresário, esse lucro, esse retorno ia ficar só para ele, ia ficar voltado só para a sua empresa. Mas é uma obrigatoriedade que ela é imposta pela legislação e ela é cobrada. Então, precisa ter esse retorno obrigatório para essas comunidades. Pessoas que não têm acesso à educação, pessoas que não têm uma qualidade de vida tão boa, elas vão ter acesso a esses retornos. E a minimização dos riscos, né? Que vai me gerar uma segurança legal, uma segurança das minhas informações, vai minimizar os acidentes e vou ter os passivos ambientais, porque todas as pessoas que vão gerar atividades que vão gerar impactos ambientais, elas têm a responsabilidade do passivo ambiental, explorar e recuperar. Então, esse passivo ambiental ele é obrigatório. Eu vou ter a minimização dos riscos dos produtos e a identificação da vulnerabilidade. E as ações para a implementação, né? Eu vou ter a minha gestão empresarial sustentável, vai ter que estar ligada à minha legislação, ao uso das minhas tecnologias limpas e ao uso de tecnologias limpas operacionais. Ok? Então, eu vou ter a empresa vai desenvolver a atividade, ela, para desenvolver a atividade, deve estar em conformidade com o que se diz as leis, ela deve cumprir os decretos, as leis, as resoluções, elas devem atender. Eu vou ter que implementar tecnologias mais limpas para desenvolver e vou ter que utilizar tecnologias limpas no parâmetro operacional, que são estratégias básicas de balanço energéticos, antecipação e monitoração, controle da poluição nos processos, tecnologias de produtos e as logísticas de suprimentos. Quando eu estou falando aqui das minhas tecnologias limpas no sentido operacional, é em relação ao âmbito ao chão de fábrica, onde está o processo produtivo mesmo, é para onde está o maquinário. Como, por exemplo, aqui, em relação ao controle da poluição dos processos. Então, eu vou estar justamente fazendo o monitoramento, vou estar antecipando em relação à poluição atmosférica. Então, tem que ter o controle. Mas ela está aonde? Esse controle deve partir no âmbito operacional, aonde vai ocorrer as minhas atividades. É onde está o sistema produtivo, o coração de toda a empresa, a atividade principal. Então, para eu atender a ela, eu vou ter que, justamente, ter uma antecipação desses riscos, como a gente tem na parte da segurança do trabalho,
A gente vai observar o ambiente e já vai poder deduzir os possíveis acidentes de trabalho que vai ocorrer ali. Então, eu vou também estar deduzindo os possíveis acidentes ambientais que vão estar ali e que, consequentemente, pode também estar se transformando em acidentes de trabalho. Então, eu vou antecipar, vou ter que monitorar, vou fazer esse controle para saber se realmente está atendendo às demandas, ao que foi acordado. Vou ter que procurar sempre alternativas de tecnologias e produtos que possam me gerar mais rentabilidade e retorno financeiro, mas também que possa estar em conformidade com o meio ambiente, e verificar essa logística em relação aos suprimentos, certo? Por quê? Para não ter excedentes, porque quando tem esses excedentes, eu tenho prejuízo. E as exigências básicas para a minha certificação, né? Para alcançar a certificação ambiental, a empresa ela deve cumprir 3 exigências básicas. Ter implantado um sistema de gestão ambiental, eu preciso ter esse planejamento, eu preciso ter esse SGA na empresa, ou eu vou ter que cumprir a legislação ambiental aplicável ao local da instalação e assumir um compromisso com a melhoria contínua do seu desempenho ambiental. Hoje eu ter esse planejamento e eu entender de que as coisas não vão ficar paradas ali. Eu preciso melhorar continuamente, eu tenho que observar as alterações que vão ocorrer em meu ambiente de trabalho e melhorar elas de acordo com as suas necessidades, de acordo com o que elas estão precisando naquele momento. Então, as etapas da minha implementação do SGA. Então, eu vou precisar ter o comprometimento e as definições da minha política ambiental, que vai ser justamente comprometer e ter a liderança da alta administração. Então, aquela alta administração, o setor, o grupo acionista, por exemplo, eles vão ter que estar comprometidos em desenvolver e aplicar esse estudo. Eles vão ter que estar à frente, eles vão ter que participar, eles vão ter que entender como vai se dar esse planejamento e como ele vai ser aplicado. Porque tipo assim, eu vou planejar, quando eu planejar, eu vou executar, quando eu executar, eu vou monitorar, e quando eu terminar de monitorar, eu vou avaliar. Aí começa todo o ciclo novamente. Vocês entenderam essa parte desse ciclo? Ou querem que eu repita? Vou repetir. Então, é o seguinte. Eu vou planejar. O planejamento é a primeira fase. A fase a fase principal, né? Assim, eu vou estar iniciando o meu planejamento, eu vou estar antecipando os riscos, eu vou estar identificando as fontes de geração de energia, as fontes dos recursos naturais, quais são os que são mais utilizados. Então, eu vou estar antecipando. Isso vai estar na minha fase do meu planejamento. Eu vou planejar, executar. Eu executei o quê? O meu plano. O meu plano de SGA, eu executei. Passei a executar. Beleza. Encerrei a fase da execução. Quando eu for para a minha terceira fase, eu ainda estou executando, correto? Eu ainda estou fazendo o meu trabalho, ainda estou desenvolvendo a minha atividade. A minha terceira fase é a fase da avaliação. Eu vou avaliar o quê? O meu planejamento. A minha fase da execução está sendo coerente, está cumprindo o que eu fiz no meu planejamento? Eu vou verificar na minha fase da avaliação. Vou avaliar, certo? Estou avaliando. E a minha quarta fase é justamente, e aí? Precisa mudar alguma coisa? Eu mantenho esse projeto da forma que ele está? Eu continuo seguindo o meu plano de SGA da forma que eu fiz no começo ou eu preciso modificar? Eu preciso modificar. Então, peraí, vamos planejar
e tudo começa de novo. É um ciclo, ele não para. Eu vou passar por todas essas fases e vou estar sempre iniciando, porque produção é um ciclo contínuo, que ele pode estar melhorando, ele pode ter modificações, então vou ter que estar acompanhando isso. Vou ter que pegar esses relatórios e ter reuniões com o pessoal do meio ambiente e saber, e aí, está atendendo a demanda, está correto, está sendo de acordo com o que está no planejamento, precisa melhorar alguma coisa, tá certo? Então, beleza, a gente continua, mas sempre vai ter uma ou outra modificação. Então, a empresa, ela precisa estar comprometida com isso. Essa alta administração, ela além de participar, ela vai precisar estar sempre compreendendo e participando dessas reuniões, dessas avaliações. Então, fechou a primeira etapa, vamos para a segunda etapa, que é o processo da minha elaboração do meu planejamento. Aí eu vou identificar os aspectos ambientais e os meus impactos ambientais. Galera, aspecto ambiental é justamente a questão da atividade. Como? O que eu preciso do meio ambiente para desenvolver a minha atividade? É um aspecto ambiental. Impacto ambiental é o resultado da aplicação dessa atividade mediante os meus aspectos. Ficou claro ou enrolou o juízo? Como é que estão vocês das ideias? Daniel. Aspecto e impacto, vamos lá. Memorizem aí. Aspecto é o derivado da atividade. Aspecto é o recurso que eu vou precisar para estar desenvolvendo a atividade. Eu tenho atividade? Tenho. E eu vou precisar da minha atividade, do meu recurso natural. Isso é um aspecto, certo? O efeito desse aspecto é o impacto. O impacto é justamente o resultado das minhas atividades ambientais. Eu vou ter o aspecto, que vai ser a atividade, que vai depender do meu recurso natural, e, consequentemente, esse uso, a aplicação dessa atividade, eu vou ter aí um impacto ambiental. Então, é essa diferença, aspecto ambiental e impacto ambiental. Eles são duas coisas distintas, mas um é o resultado da outra. E os requisitos legais e corporativos, que é justamente a questão da minha legislação, os critérios internos de desempenho, os objetivos e metas ambientais. Objetivos, pessoal. Eu tenho um objetivo que é melhorar o aspecto ambiental mensalmente. A minha meta, melhorar anualmente. O objetivo é aquela coisa gradual. A meta já é o que eu vou querer a longo prazo. Eu tenho a meta de reduzir anualmente 20% de emissão de gases tóxicos. Mas para eu chegar nessa etapa, para eu cumprir essa meta, eu vou ter que fragmentar esses 20% diariamente ou mensalmente. Então, eu tenho o objetivo aí de minimizar diariamente 0,03% de emissão de gases tóxicos para a atmosfera. Então, esse é o meu objetivo. O objetivo é o que vai me levar à meta. E o plano de ação e o meu programa de gestão ambiental. Plano de ação é isso. O que eu vou fazer para atingir os meus objetivos e metas? O que é necessário para eu cumpri-los? E eu tenho as minhas etapas de implementação do SGA. Vamos lá. Implementação e operacionalização. Estão ligados naquela fase que eu falei? A implementação, eu vou aplicar, eu vou executar. Então, vou executar assegurando a minha capacitação, alocação de recursos humanos, físicos e financeiros, estruturas e responsabilidades, conscientização ambiental e motivacional, a responsabilidade técnica e pessoal, conhecimentos, habilidades e treinamento, ações de apoio, comunicação e relato, documentação do SGA, controle operacional, programas de gestões específicos, operação e atendimento às minhas emergências. Beleza?
Aí vou ter a minha avaliação periódica, a medição da avaliação. Então, as medições e monitoramentos, que vai ser o meu desempenho contínuo, a não conformidade e ações corretivas e preventivas, sistemas e registros do SGA e gestão da informação e as minhas auditorias do sistema de SGA. A revisão do SGA e a implementação de melhorias. Revisão do SGA, análise crítica e implementação de melhorias contínuas. Deixa aqui. E aqui é esse processo que eu falei, que é a melhoria contínua, a análise, a verificação, a implementação, o planejamento e a minha política ambiental. Planejei, executei, avaliei e verifiquei se estava atendendo ao plano do SGA. E aí, minha política ambiental da empresa está dando certo? Beleza. E os tipos de auditoria ambiental? Temos a auditoria ambiental técnica, que é o processo dessa verificação do cumprimento da legislação e normas para geração, coleta, tratamento e descarte de resíduos efluentes nos processos fábricos. A auditoria do SGA, que é o cumprimento dos princípios estabelecidos no SGA na empresa e sua adequação e eficácia. A auditoria de certificação avalia a conformidade da empresa, os princípios estabelecidos na norma escolhida para a certificação deve ser conduzida por organização independente da empresa e fornecedores e clientes e credenciada por organismos competentes. Então, a empresa ela pode passar por dois tipos de auditorias, que é a auditoria interna, que são os próprios membros que compõem a empresa, o setor de segurança no trabalho, o setor de meio ambiente, e fazerem essa auditoria para verificarem se realmente estão cumprindo o que está no meu plano, o que tem na minha política ambiental, se ela está sendo desenvolvida efetivamente. Então, esse é o processo da auditoria interna, que é feito por esses membros, os membros internos da empresa, e temos a auditoria externa, que pode ser por órgãos certificadores, órgãos regulamentadores, e até podem ser uma empresa privada, por exemplo, que presta serviços de consultoria, se elas quiserem, em um determinado momento, adquirirem uma certificação. Então, a empresa ela não pode se autocertificar, senão fica muito incoerente. É claro que a empresa vai certificar ela mesma, é claro que ela vai conseguir. Então, é incoerente demais. Então, para haver uma certificação ambiental, a empresa ela precisa de uma auditoria de fora, de uma auditoria externa. Porque aí elas vão ver o que está conforme e o que não está conforme. E temos a auditoria de aquisição e a alienação, também conhecida como auditoria de responsabilidade, realizada por um comprador, intermediário ou cessionário em uma transação comercial, tal como fusão, aquisição ou refinamento, ou ainda uma compra de ação. Então, eu vou vender as ações, um pacote de 15% de ação da empresa. A empresa X tem interesse, então aquela empresa vai trazer os seus técnicos para auditarem a minha empresa para saber se realmente ela está de acordo com o que tem no relatório, com o que tem a sua política ambiental. Então, aquela empresa que ela está interessada em comprar esse pacote de ação, ela pode vir auditar essa empresa, nesse contexto. E a auditoria ou análise crítica ambiental, que é conhecida como diagnóstico inicial, que é o empreendimento por organizações que não possuem o SGA formal, ou abrangente, tem por finalidade avaliar o nível de atendimento, as conformidades e o desempenho ambiental. E os critérios dessa avaliação, dessa auditoria, vai ser as matérias-primas utilizadas, que eu vou avaliar, os produtos auxiliares na produção, os produtos finais e seus subprodutos, a demanda, o abastecimento de água, a vazão dos efluentes líquidos no processos fábricos, sanitários, resfriamentos e águas pluviais, o tratamento e a disposição final do meu resíduo, a emissão atmosférica,
atmosférica, a emissão sonora, e tem uma classificação das conformidades e das não conformidades, a observação, a oportunidade da melhoria, a ação requerida para a prevenção. Então, é aquela fase em que eu vou fazer todas as minhas verificações, saber se o meu sistema ele está realmente atingindo as metas e os objetivos, o que precisa ser mudado para eu atingir essa meta, o que está conforme, o que não está conforme. É a mesma coisa de um técnico de segurança, que ele faz o checklist diariamente, semanalmente, para saber se as máquinas elas estão boas, se precisa ter alguma manutenção. Se precisar ter alguma manutenção, então é uma não conformidade, que ela vai precisar ser corrigida. É semelhante a essas não conformidades que são realizadas nas políticas ambientais da empresa, no meu SGA, certo? Então, uma não conformidade menor é uma falha isolada em um procedimento. Uma máquina está precisando ser lubrificada, porque se ela não lubrificar agora, eu vou ter um problema maior que vai quebrar uma engrenagem e vai parar a produção, certo? Então, é uma não conformidade menor, que ela pode ser corrigida no mesmo instante. Uma não conformidade maior vai ser a ausência do procedimento, a ruptura total em procedimento existente, diferentes falhas menores isoladas. Vejam só, então, são uma sequência de falhas que foram menores, que aconteceram e que resultou aí num problema maior. Então, eu acumulei não conformidades menores e aí me gerou um prejuízo muito maior. Então, vai gerar um dano imediato aos objetivos, né? E o preenchimento do relatório de não conformidades. Justamente é esse checklist, sabe? Então, relatar local, informações específicas, estabelecer critério violado, norma ou procedimentos. Isso aqui, pessoal, é mais para vocês entenderem essa política ambiental quando vocês estiverem na empresa. Vocês podem pedir a política ambiental e lerem, até porque isso vai auxiliar muito no desempenho do trabalho de vocês. A implementação da gestão integrada, que é o diagnóstico, o balanço energético, o fluxograma com pontos de auditorias, a análise da conformidade, a análise da significância, a análise do ciclo de vida. Vocês lembram o que é a análise do ciclo de vida dos produtos? A análise do ciclo de vida do produto é justamente eu vou determinar se a forma como eu estou produzindo ela está sendo melhor ambientalmente. Se está gerando, por exemplo, lembrem do exemplo que eu dei do shopping. Se o shopping queria mudar as toalhas de papéis por toalhas de pano, o que era mais viável? O que gastava? Será que a toalha de pano ela gerava mais resíduo pela questão do uso da água maior ou menor que em relação às toalhas de papéis que era sendo utilizada com mais frequência, certo? Então, é justamente avaliar esses produtos, o que eu vou usar mais e o que pode ser substituído. Eu sempre tenho que chegar a uma base em que seja o menor possível. O planejamento das ações gerenciais, que é os programas de gestão integrada, e o subprograma, que é a gestão da qualidade, implementação, que é o manual de gestão de qualidade, os procedimentos, instruções e registros. E o programa de integração vai ter a apresentação, a data da reunião, a adesão e comprometimento, o comitê da gestão integrada, os subprogramas de gestão integrada e seus objetivos, os responsáveis, os executores e as áreas envolvidas. Aqui é um documento, certo? Que vocês vão preencher e vão identificar a data, é como uma ata, certo? Vocês vão descrever esse momento. Vai descrever quais são os subprogramas que vão estar sendo implementados, quem vai ser o responsável pelo quê, quem é responsável pela questão dos orçamentos, quanto vai precisar, porque essa é uma parte muito importante, a gente precisa saber, ter ideia, na ponta do lápis, o custo de tudo isso, porque não é interessante eu chegar para a alta administração dizendo que eu vou precisar de 500 mil
para aplicar a minha política ambiental, aplicar e desenvolver ela. Aí, quando eu estou na metade do projeto da implementação, eu vou precisar de mais 200 mil. Isso aí não pode acontecer, então eu tenho que ter um número fechado que seja um número qual vai atender as minhas necessidades e que a alta administração ela vai ter que estar aprovando, né? E aqui, pessoal, é como vai ser a organização desse programa. Eu vou passar, porque aí vocês podem verem depois, né? E a gente tem essa gestão integrada aí, bem exposta, que vai ser, de um lado, as atividades de gestão e, de outro lado, a estrutura documental. Para cada fase, os documentos que vão ser necessários e o que é preciso, certo? No mais, é só isso. E aí, o que vocês têm a falar? Estou aguardando agora. Podem falar. Os meninos que mais conversam aqui, cadê Daniel e Kleber? Felipe? Os Filipes podem falar. Tô ouvindo. Hoje eu quero dar espaço aos outros. Bem complicado. Ah, meu Deus, travou o quê, Yasmin? O juízo foi... Ah, meu Deus. Vamos lá. Como dizia uma professora minha, eu vou atalhar aqui. Gente, SGA. SGA é o Sistema de Gestão Ambiental, que vai ser desenvolvido e implementado... Sim, entendi. Vai ser desenvolvido e implementado na empresa. Nessas grandes indústrias, né, são empresas que realmente geram impactos substanciais e que têm atividades que vão nos dar danos ambientais, certo? Então, eu preciso ter uma política de gestão ambiental. Eu preciso saber como eu vou organizar o meu administrativo, o meu econômico, o meu ambiental, o meu lado social. Então, essa política de gestão ambiental, ela vai dar esse norte. E aí, é aquela coisa, gente, vocês não podem esquecer as fases principais, que é o quê? Justamente planejar, executar, avaliar e refazer a minha política, reaplicar ela, certo? Então, essas fases, elas são fundamentais para que possa dar certo. É um projeto interdisciplinar que vai precisar ter o pessoal da segurança do trabalho, porque a gente vai identificar os riscos operacionais para o trabalhador, os riscos ambientais vão estar dentro desse plano de meio ambiente. Então, assim, toda grande empresa que ela vai gerar esses impactos ambientais, elas precisam ter. Elas têm que ter isso, né? E a gente viu as fases aí que tem empresa que às vezes só tem a consciência, mas não está tão comprometida. Tem empresas que, além de terem a consciência, estão extremamente comprometidas. Então, é uma questão mesmo assim da gente ler mais um pouquinho, aproveite o final de semana, leiam. Eu vou estar mandando esses arquivos para vocês. Vou terminar o compilado das informações que eu estou fazendo para disponibilizar para vocês estudarem para a prova. Mas não tem muita dor de cabeça, não, porque eu acho que é uma questão de costume. É aquela coisa, para muitos é a primeira vez que está vendo esse conteúdo dessa forma, porque é muito fácil a gente chegar e falar do meio ambiente de forma natural, mas de uma forma mais aprofundada a gente não... Me diga aí qual é assim, ela anda lado a lado com o segurança do trabalho, o gestor ambiental, vamos dizer assim, uma empresa. Ele trabalha com a segurança do trabalho. Ele está interligado. Professora, E a matéria ligada à segurança do trabalho?
Como O assim? porquê dessa matéria? Sim, por que dessa matéria em relação à segurança do trabalho? O ambiente de trabalho que nós estamos inseridos, ele vai nos gerar riscos, certo? Riscos físicos, ele vai gerar esse risco. Mas os riscos que podem ser gerados com a gente, eles são um espelho dos riscos ambientais. Porque se você está manuseando uma determinada componente químico, se aquele laboratório ele não tiver um plano de rejeito ou de destinação desse resíduo ou desse rejeito, ele vai ser destinado de uma forma qualquer, certo? Que vai prejudicar o meio ambiente e vai prejudicar a vida das outras pessoas. A partir do momento que a empresa ela tem consciência de que o meu funcionário ele vai estar manuseando esses produtos, se não for da forma adequada, se não tiver normas de biossegurança, ela vai trazer prejuízos, tanto para o meu funcionário quanto para o meio ambiente, a empresa vai ser multada. Ela pode até ser fechada. Então, é um espelho. Uma coisa está ligada à outra. Certo? Eu tenho que ter um plano de política ambiental na minha empresa, porque ela vai afetar a própria condição de trabalho do meu funcionário. Se eu não tiver condição adequada para o meu funcionário, eu vou estar gerando uma doença ocupacional nele pela forma. Se eu não der, imagine, por exemplo, como é o nome daquela, me ajudem, a de banana, ali em Delmonte. Exatamente! Às vezes eu tenho um problema de memória. Ali já teve muito problema em relação à questão de pessoas que se intoxicaram. Eu ia dizer Finobras. A Finobras fica ali quando vai para o alto. Mas também é um exemplo. Eu tinha uma amiga minha que trabalhou na Finobras. Não, ali é Santana Cimentos. E a maioria dos estágios da gente é nessa Delmonte. Então, na Delmonte, por exemplo, tinha pessoas que trabalhavam e estavam com câncer de pele, estavam com intoxicação. Por quê? Porque mexe com o fertilizante. E o fertilizante ele é um produto químico. E esse produto químico, se você não tiver o EPI adequado, você vai gerar problema para o funcionário. Se a empresa não tiver uma forma de manejo adequada desses produtos químicos, porque, gente, esses produtos, eles só são vendidos com licenças. Eu tenho um descarte adequado deles, porque se eu descartar em qualquer canto, vai poluir o solo, vai prejudicar a água. Então, esse é um exemplo de uma atividade que ela está inteiramente ligada com as condições ambientais de meio ambiente e as condições do ambiente de trabalho. Porque se eu não tiver um plano adequado de manejo e uso do solo, né? Porque a atividade é da agricultura. Eu estou plantando banana, melão, certo? Eu estou usando o solo. Então, eu preciso ter um plano adequado de uso e manejo desse solo e também um uso controlado dos produtos químicos, dos fertilizantes. E, ao mesmo tempo, eu tenho que dar para o funcionário EPIs, os quais vão fazer com que eles estejam protegidos, para que eles não estejam expostos a esses agrotóxicos. Eu acho que esse exemplo ele mostra o quanto uma coisa está ligada à outra, porque as atividades elas estão inteiramente ligadas às ações de cada um, tanto na parte de segurança no trabalho, quanto na parte de meio ambiente, uma está ligada à outra. E se elas não tiverem coerência, se não estiverem aliadas, vai gerar prejuízo para a população. Como houve muitos casos em relação à população ficando intoxicada pelo manuseio inadequado ou pela falta do EPI em relação ao agrotóxico, como também houve prejuízo em relação ao Rio Açu, que tinha áreas do Rio Açu que estavam sendo poluídas.
E houve uma época que, devido a isso, não só a poluição do rio, mas o manejo inadequado dessas áreas, houve queimadas lá, certo? Então, assim, tem que estar casadinho, uma coisa deve estar colada com a outra. Ninguém vai produzir sem ter um plano de política de meio ambiente, e tampouco sem isso estar alinhado com a saúde e a segurança do trabalhador. Por isso que essa matéria é importante. Essa matéria, quando vocês chegarem um pouquinho mais à frente, vocês vão ver a correlação que existe nela. E fica muito mais claro quando a gente vê como é organizado o mapa de risco. E aí? Quem mais? Gosto de você que você se empolga na resposta. Hã? Eu gosto de você que você se empolga na resposta. Eu fico procurando aqui na memória a forma de trazer mais claro e minucioso. Mas se deixar, eu falo bem muito. Realmente? Hoje a gente tá batendo recorde. Fala que eu discuto. Câmbio, desligo. Então, gente. Professora, eu tenho uma Acho que- dúvida. Sim, diga. É uma pequena, grande dúvida. Essa hierarquia, já que você estava falando em meio ambiente e segurança, como é que é dada essa hierarquia? O técnico do meio ambiente, a segurança, como é essa cadeia aí? Na questão administrativa, dentro da empresa, cara, eu vou te responder na minha realidade. Tem empresas que simplesmente eles têm o plano da política ambiental, mas estão nem aí para elas, nem acompanham. Tem e só vão acompanhar quando vai ter auditoria, que aí tudo tem que estar direitinho, certo? Mas tem empresas que elas têm um comprometimento muito grande em relação ao meio ambiente, né? Por exemplo, se você vai numa usina... Professora, licença, deixa eu melhorar minha pergunta. Se o técnico de segurança ele pode atuar como técnico de meio ambiente ou não? Como? Se o técnico de segurança ele pode atuar como técnico em meio ambiente. Se você tiver o curso, tem muita gente que está fazendo técnico em meio ambiente. E o técnico em meio ambiente fazendo técnico de segurança no trabalho, porque ele atende a demanda. A empresa, geralmente, ela vai querer mais uma consultoria ambiental. Mas se você tiver um curso de meio ambiente e for um técnico de segurança, ela já vai trazer você, já vai lhe priorizar, porque você já vai atender essas duas necessidades dela. Na empresa que eu trabalhei, a gente não tinha um técnico de meio ambiente, mas em um determinado momento a gente precisou resolver questões de meio ambiente que foi preciso a gente dar os pulos para resolver. Mas, se você vai para uma usina, Estudei no IF e desisti, diga aí. Mas, homem, por favor. Aí, se você for para uma usina ou para uma refinaria, lá você já vai encontrar um gestor ambiental. Aí o gestor ambiental, ele vai ter que trabalhar com o SESMIT, porque diariamente eles fazem as verificações, verificam as caldeiras, estão ali em contato diretamente, como, por exemplo, aqui a gente tem as refinarias, né? E essas refinarias, elas estão próximas às vegetações. E tem animais silvestres que invadem aquela área, então precisa fazer os procedimentos de retirada desses animais, entrar em contato com os órgãos responsáveis, porque a empresa, ela não pode matar, não pode dar fim a esse animal, precisa ser dada a destinação correta dele, no caso, chamar os órgãos responsáveis para fazer essa retirada. Então, nessas grandes empresas, tem um gestor ambiental que ele vai estar trabalhando diretamente. Não existe, esse é um setor que não vai existir uma hierarquia, nenhuma maior do que o outro. Eles estão trabalhando de forma coletiva. Um está trabalhando
ao lado do outro, porque é importante. A empresa ela vai precisar disso. Para atender a política do meio ambiente, ela vai ter que estar em coerência com a política de segurança no trabalho. Uma vai depender da outra. A hierarquia que vai existir, por exemplo, é quando vier um engenheiro, certo? Um engenheiro de segurança no trabalho, um médico de segurança no trabalho, então vai modificar essa engenharia só aí, certo? Porque o engenheiro, ele é que tem a planta, ele é quem sabe a dinâmica dessa organização, né? Então, é ele que vai saber os custos, de quanto vai precisar gastar para poder produzir, para poder construir, o que vai ser preciso, as áreas, é ele que vai determinar. Então, a questão dessa hierarquia só muda nesse sentido. Agora, não existe uma hierarquia entre segurança no trabalho e meio ambiente, porque uma está ao lado da outra, eles dependem muito. É isso. Tudo bem? Respondido. Pronto. Então, acho que a gente pode encerrar. Se alguém quiser falar mais... Pode. Que é isso? O mim tá show. Então, pronto, galera. Vamos aproveitar que hoje é sexta. E cada um sextar. E qualquer coisa, falem comigo, tá? Boa noite. Se cuidem e até segunda. Tchau, tchau. Boas noites. Valeu.